vamos conversar com Hanna Martins, médica veterinária, e eu já estou muito curiosa, sabe, Hanna? Já estou curiosa em querer saber se existem algumas raças, por exemplo, que sofrem mais problemas respiratórios. Né? E a gente vai procurar entender. Nós vamos falar sobre os cuidados com os pets nesse período de muito calor, ar seco, fumaça, essas queimadas. E a médica veterinária veio hoje aqui para bater esse papo com a gente, trazer umas dicas, poder ajudar quem tem pet em casa, né? E a gente fica analisando, parando para pensar. Tem pessoas que têm passarinhos em casa, né? Que sofrem muito também nessa época. Quando a gente lembra que quando você tem uma floresta que começa a desmatar, que começa a queimar, os bichos não vão procurando outros habitares, né? A gente acaba percebendo que se isso acontece, dentro de casa, se você tem um bichinho desse, ele não tem para onde fugir. Verdade. Ele fica dentro de casa. Sim. E aí é mais complicado, né? Sim. Vamos falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores. Então, você me perguntou sobre as raças, né, que tinham mais predisposição. Então, raças de focinho curto, né? Seriam os pugs, seriam os shih tzus, né? Bulldog. Então, assim, eles sofrem bem mais com calor porque eles não têm... os animais, eles não transpiram, né? Eles não suam. Então, essa troca, né, esse resfriamento corporal deles, ele se dá através do arfar, né, que é através do focinho. Então, quanto maior esse espaço, né, quanto maior o focinho, melhor esse sistema. Quanto menor, pior. Então, esses animais eles têm mais predisposição a ter a hipertermia, né, que inclusive pode levar o animal a óbito, porque ele não consegue baixar essa temperatura corporal. E nem tem como falar. Não. Ele não vai falar nada, né? Não. Vai ficar caladinho ou no máximo latir. Tentar chamar sua atenção dessa forma. E aí a gente lembra que nós estamos sofrendo muito com a questão das queimadas, com fumaça. E o que tem de gente nesse exato momento sofrendo, os humanos estão sofrendo, imagina os pets, né? Então eu queria entender como é que a fumaça pode afetar, na verdade, a saúde desses pets e como a gente pode amenizar essa situação. Então, a fumaça, da mesma forma que ela nos afeta, né, que ela pode provocar problemas respiratórios na gente, ela também provoca esses problemas respiratórios nos animais, né? Então, eles podem gripar, eles podem ter aquela questão do ressecamento do focinho, né? Podem tossir, espirrar, desenvolver alergias, né? Então, da mesma forma que nos afeta eles também. Inclusive, né, aproveitando a questão da fumaça, que hoje em dia é a queimada, né, que está prejudicando mais a gente, mas também alertar quanto à questão do fumo, né? Então, os animais, eles também são fumantes passivos, né? Então, você tem que estar em alerta que não só as crianças ou as pessoas que convivem com os fumantes têm esse problema, os animais também têm. Com esse clima seco, por exemplo, o que as pessoas devem fazer com seus pets? A gente percebe que eles bebem mais água. Sim. Você às vezes imagina assim, que um gato, você vai ter vai criar uma situação para que ele beba mais água, mas por incrível que pareça, o clima está tão quente, eles estão se sentindo, né, tão sofridos com essa situação, que não tem isso. Eles vão mesmo para a vasilhinha e eles tomam água como se fossem cachorrinhos, né? Sim. Então, água é o essencial, né? É o principal. Então, água fresca e água fresca, né? Não é bom deixar aquela água exposta, água quente não adianta, né? Não é agradável nem pra gente, também não é agradável para eles, tá? Então, água fresca sempre disponível. Podem colocar pedrinhas de gelo. Você pode pegar frutas, por exemplo, melancia, melão, que são frutas que têm mais água, né? Então, elas hidratam mais, também ajuda. Você pode pegar o patezinho, congelar. Então, assim, pedacinhos de fruta para congelar também. Então, tudo isso ajuda na hidratação dos animais, para eles se refrescarem também, nesse período de calor. E quanto à questão da fumaça, né, do ressecamento, desse tempo que a umidade está mais baixa, né, eles também se beneficiam do umidificador de ar, né? Ou se você conseguir colocar várias vasilhas de água, se você conseguir colocar toalhas molhadas, né? Um ambiente que seja ou refrigerado ou com ventilação, né? Então, tudo isso também ajuda eles nessa questão do controle da temperatura e para amenizar esses sintomas. Hanna, existe algum sinal que esse pet vai apresentar de que ele está sofrendo com esse calor ou de que ele está... o clima está muito seco para ele? Tem alguma forma da gente observar, ver e começar a tomar outras medidas? Sim, primeiramente ele vai ficar inquieto, né? Ele não vai conseguir sossegar em um único lugar. E ele vai, no caso dos cães,
ele vai estar arfando muito, né? Que é essa respiração mais curta com a língua exposta, né? Então, se você pegar ele vai estar muito quente, né? Então, esses são os sinais no cão. No gato, ele também vai respirar com a boca aberta. E é uma coisa interessante porque o gato, ele nunca respira com a boca aberta normalmente. Então, sempre que você vê que o seu gatinho está respirando de boca aberta, tem algum problema sério com ele, né? Se não for o calor, é algum problema de saúde envolvendo o sistema respiratório. O que nós temos hoje no mercado que poderia aliviar, por exemplo, porque o mercado tem trazido também várias novidades. Sim. E às vezes a gente desconhece. Sim. Tem algo assim que chama atenção e que nessa época seria interessante as pessoas terem em casa? Olha, tem uns colchões que quando tem o peso do animal em cima, ele resfria em alguns graus, né? E esses colchãozinhos, esses colchonetes, tem algumas vasilhas que também dá para esfriar. Você coloca por dentro da vasilha água mais fria ou pedrinhas de gelo, então ele sempre mantém a água naquela temperatura mais fresca. E geralmente é isso. Tem alguns coletes que resfria também, você coloca no congelador e aí você pode vestir no animal. São alguns produtos desse estilo. Realmente está sempre em mudança, né? Então as coisas vão sempre acrescentando e sempre melhorando. O que a gente fala dos banhos? O banho, é o seguinte, o banho quando ele tem somente água, né, você pode dar mais vezes no animal, contanto que você seque bem ele, né. Já a questão do banho com os produtos, né, com shampoo, com sabão, com sabonete, é mais apropriado que seja a cada 15 dias ou semanal, né. Gatos a gente não recomenda banho, né, os gatos eles são animais que eles se auto-banham, se auto-limpam, né. Então, a gente não recomenda que banhe eles, então eles se beneficiam mais realmente de ficar em ambientes refrigerados ou ventilados. Existe alguma coisa que a gente possa também apresentar para quem está do outro lado, que tem seus pets, relacionada aos pelos? Nessa época, os pelos caem mais, existem alguns produtos que podem, de uma certa forma, ajudar. Quais são os tipos de doenças que costumam aparecer nessa época? Olha, as dermatites, né, aparecem e surgem bem. Agora, a questão da queda de pelos realmente é uma defesa do organismo do animal. Principalmente aqueles animais que são de regiões mais frias e que a gente traz aqui para a nossa região, né? Eles foram feitos para suportar temperaturas muito frias. Então, quando eles chegam aqui que as temperaturas são muito elevadas, eles precisam perder esse pelo. Então, muitas vezes eu atendo bastante, as pessoas chegam, meu cachorro está caindo pelo demais. Não tem o que fazer. É da temperatura. Então, assim, ele está se protegendo do calor, na realidade, perdendo toda essa cobertura de pelos dele, porque o pelo, ele retém o calor, né? Então, ele precisa perder, realmente, não tem muito que a gente faça, é esperar passar o período do calor que aquele pelo volta a ser bonitinho novamente. Verdade. E aqui dentro da nossa capital, por exemplo, muitas pessoas com huskies siberianos. E a gente sabe que eles são de clima frio. Sim. E muitas vezes as pessoas dizem, eles se adaptam. Acredito que seja meio que complicado essa história. É bem sofrido. Eles se adaptam, não tem pra onde correr, né? Se adaptam porque não tem como fugir daquela realidade. Não tem pra onde correr, eles são obrigados a viver. Sofrido. Agora, assim, interessante pessoas que têm esse tipo de pet pensar um pouquinho na qualidade de vida deles, né? Sim. Entender que eles vão ter que ter mais água por perto para certos tipos de raças, e assim, né? Ainda bem que geralmente esses tutores, né, eles são bem cuidadosos com os animais. Então, geralmente eles chegam para mim dizendo, ele não sai do meu quarto, só fica no ar-condicionado. Não quer sair de casa, só fica no ar-condicionado. Mas ele tem que ficar mesmo, porque não tem como. Não tem como, porque a gente sofre demais, imagine eles. Verdade. Faltou alguma informação que você queira ainda levar para o nosso telespectador? Não, é isso mesmo. E aí só passar os meus contatos, né? Eu atendo na Clínica Escola de Medicina Veterinária da Uninassal, que inclusive nós mudamos de endereço agora, está na rua Napoleão Lima, né, no Jockey. E nós fazemos atendimentos, consultas, vacinas, né, exames. E aí eu quero mandar um grande abraço para os meus alunos queridos, meus estagiários, meus colegas de trabalho da Uninassal e os meus pacientes, né, que tudo que eu faço hoje em dia é para eles. Muito bom, e seu Instagram está aí na telinha. Quero agradecer a você, tá, Hanna? Foi muito bom tê-la aqui no programa, pra gente passar essas informações, essas dicas, né? De preferência, evitar que esses pets fiquem expostos muito tempo ao sol quente, ao piso quente, né? Sim. Porque essas patinhas também sofrem. O asfalto, sim, o asfalto pode queimar e dar queimaduras sérias. Agora, você sabe que a gente encerrou a nossa conversa aqui, mas aí agora eu me lembrei que tem muita gente usando uns sapatinhos. O que falar desses sapatinhos? Olha, eles ajudam,
Mas assim, geralmente o animal não gosta muito. Eles ficam bem incomodados porque eles perdem a acessibilidade, né? Tem que ter cuidado Sim, também, né? tem que ter cuidado para não apertar demais. E assim, o ideal é que realmente não passeie nesses horários mais quentes, e sim deixar para passear mais à noite ou de manhã bem cedinho. Se bem que de manhã cedo também já tá bem quente. Então deixar Bem só pra quente, noite é mesmo. verdade.